que passaram essa lição durante essa semana. E cada um falou de regras da guerra entre o bem e o mal. Mas a gente percebe pelos textos colocados que, na verdade, é uma guerra por você e por mim. O diabo está procurando o teu coraçãozinho, e Deus está querendo te livrar desses sentimentos de afeição, de engajamento para com o diabo. Por que a gente pode ter afeição e engajamento com o diabo? É um assunto que vai muito além do que a gente tem aqui na lição. É quando a gente coloca os nossos sentimentos de acordo com a vontade de Satanás. Então, é o que a Bíblia também falou, isso procede, o pecador procede do diabo. Porque sente no coração o desejo, mente, coração, e há uma guerra na nossa mente entre o bem e o mal. Aquela história do anjinho bom e o anjinho mau se revela muito bem para exemplificar isso aí. Então a gente tem o quê? Uma verdadeira guerra real, e quando Lúcifer foi expulso dos céus, Ellen White disse que houve uma batalha real, tipo de soco. Mas nessa guerra que nós vamos estudar essa semana, não foi assim. Ela é uma guerra mental, de influências. E aqui, para nós hoje, o texto tem a ver com Daniel. E o que Daniel nos traz? O texto de que, para se aproximar de Deus, ele para se aproximar de Deus, fugir da influência do mal, ele procurou fazer o quê? Jejum e oração. E Jesus disse aqui que essa classe de demônios só sai mediante jejum e oração. Então muitas vezes nós estamos endemoniados. Nós, adventistas, podemos estar endemoniados? Sim, quando nós estamos praticando o pecado. Alguém aqui não pratica pecado? Alguém aqui? Todos praticamos pecados, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, mas não da graça de Deus. Então nós temos que nos apegar a Ele de acordo com as regras de engajamento. Aí passa por comunhão. Quando você segue alguém nas redes sociais, mas abandona e não segue, vai lá uma vez por ano, então você não é um seguidor. Mas muitas vezes a gente está vendo hinos, daqui a pouco chama atenção no videozinho que não é de acordo com a nossa vontade diante de Deus. O que isso acontece? Estamos engajando com aquelas pessoas que estão produzindo aquele vídeo. Então os vídeos pornográficos que são feitos com crianças que são raptadas, sequestradas, usadas e depois vendem os órgãos delas quando elas passam da idade que interessa. Isso é obra de Deus ou é de Satanás? Não resta dúvida, todos nós acreditamos que essas crianças que estão sendo molestadas são obra da mente pervertida por Satanás. Mas ao mesmo tempo, eu estou na igreja me engajando com a lição da escola sabatina, com a Bíblia. Só que daqui a pouco eu dou uma desviada de atenção e entro no engajamento de Satanás. Por exemplo, eu acabo assistindo e dou um like sem querer. Eu não vou dar like para isso, eu não vou dar like, mas eu assisti. O número de pessoas que assistiram vai fazer os computadores entenderem que a gente tem que publicar isso mais. Será que a gente publica as coisas da igreja para os nossos amigos? Nós estamos sendo uma influência do bem ou nós estamos engajados com o mal quando nós usamos um alimento incorreto, quando nós usamos uma bebida incorreta? Meu povo, vamos ver Oséias sobre isso. Quem quer ler para mim Oséias 4:6? E depois de Oséias 4:6 eu vou pedir para alguém ler Lucas 9:48. Oséias 4:6. Nós vamos entender aqui a importância do engajamento. Porque quem não se engaja, se encaixa na descrição de Oséias, aqui que estava num momento muito triste do povo de Israel, quando o povo estava se desviando de Deus. E o que ele faz? Ele chama o povo dizendo por quê? Quem achou aí? Oséias? Achou aqui? Manda bravo. Cadê a Sofia? Fala mais alto. Para que não seja sacerdote, mesmo que não esquecesse. Esquecemos da lei de Deus, Deus se esquece dos nossos filhos. Honra
honra teu pai e tua mãe para que te prolongues na terra que são toda a cidade. Se a gente não honra o nosso pai, o nosso filho assiste isso, e ele também não vai nos honrar. E Deus vai se esquecer de quem não guarda os mandamentos. Então é um desligamento porque nós nos engajamos com a rede contrária. Nós vamos nos canais do diabo, e vós sois filhos do diabo porque praticam as obras dele. Foi Jesus que disse. Agora vamos ver o que nos diz Lucas. Eu vou pedir para a senhora ler para nós. Vou pedir para a senhora ler para nós aí Lucas 19:48. Então nós já enquanto ela acha Lucas 19:48, vamos lembrar que Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que nós estamos perecendo? Porque a gente vai aos remédios em vez de ir para a natureza. Então eu comprei uns produtinhos aqui, né, dos naturais, comecei a abandonar alguns remédios que estavam fazendo muito mal. Eu estava mal a ponto de ir para o hospital e várias vezes, e fui descobrir depois que era efeito colateral dos remédios que o médico estava me recomendando. A pressão ficava mais alta, todo desregulado a ponto de desmaiar mais de 20 vezes, ficar internado 4 vezes no hospital. Então, eu me engajei com a falta de conhecimento, usando o conhecimento da ciência que Deus considera loucura, em vez de me engajar com o que Ellen White fala sobre os princípios de saúde e usar os princípios de saúde. Mas vamos completar o assunto, ainda não entramos na lição. 19:48. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Aconteceu que, um daqueles dias, estando Jesus a ensinar a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. Eu, na verdade, estava procurando, devo ter 46, será que não é? Minha letra aqui está horrível. O meu povo perece por falta de conhecimento, tá? Acho que talvez eu tenha errado na hora de anotar aqui. Mas está isso, é um dos versos anteriores ou posteriores aí. É que a gente vai lendo o texto e às vezes anota errado, né? Mas Jesus, Deus diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Adoram a deuses que não existem e negligenciam Deus. É um engajamento. O que é esse engajamento? Paulo fala muito sobre a alimentação oferecida a ídolos. Que a gente não deve ficar preocupado com isso, como de tudo que tem no mercado. Eu fico preocupado com essa mensagem porque nós estamos comendo tudo que tem no mercado. Eu vou produzir um vídeo agora que estamos preparando, estou achando o supermercado certo para a gente filmar as prateleiras do supermercado. Então, eu estou cansado de todas as prateleiras e eu quero um supermercado farto, que é bastante coisa. Se alguém tiver uma ideia do supermercado bonito e farto, nós vamos pegar esses produtos. Eu já fiz esse experimento e nós não temos dentro do supermercado nem 2 prateleiras de produtos que nós podemos comer. As outras 20 nem chega perto, porque você está usando engajamento com Satanás. Por isso Daniel fez jejum, para a mente ficar limpa e não perecer por falta de conhecimento. Bom, vamos ao verso áudio, que para mim é uma joia preciosa. Alguém pode ler para nós o verso áudio? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, e o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Antes de comentar isso aqui, eu gostaria de trazer os irmãos para um pensamento de Ellen White. Nós temos 2 expoentes na Igreja Adventista: a Conferência Geral e a classe da Escola Sabatina. Na nossa sociedade brasileira, a família é o núcleo da sociedade, é a base. E está lá os chefões do Estado, né? A sociedade geral, os plebiscitos que definem o geral. Mas na igreja, a Escola Sabatina é onde se dirimem as dúvidas, onde nós vamos trocar ideias e firmar doutrinas. Por exemplo, nós tínhamos 27 doutrinas, agora quantas temos? 28. De onde surgiu essa doutrina nova na Igreja Adventista? Então, quando conversa na classe da Escola Sabatina, e Ellen White nos orienta em Conselhos à Escola Sabatina, livro dela sobre a Escola Sabatina, que nós discutamos os assuntos. Por exemplo, vem um irmão com uma ideia totalmente errada. E ele vem aqui e coloca a ideia dele. Alguns vão seguir a ideia dele, outros não. Mas se todos ficarmos quietos,
e isso serve para nós diante do mundo também, as pessoas vão ser iludidas pelo falta de conhecimento. Mas a partir do momento que na classe nós temos liberdade dada por Deus, pela profecia de animais, de discutir os assuntos por mais heréticos que eles possam nos parecer, e chegar a um consenso, então nós estamos dentro do propósito de Deus para a escola sabatina. Então não é um lugar de ficarmos quietos com as nossas ideias guardadas, com medo de ficar condenados. E aqui é a hora de trocar ideias. E a igreja consegue o seguinte: surgiu uma ideia aqui na nossa classe diferente de todo mundo pensa, e nós achamos que isso é o correto. Qual é o próximo passo? Levamos para a comissão da igreja. A comissão da igreja se reúne e está dividida. Segue para a união, para a divisão, para a associação geral. E então se forma um consenso, ou criando uma nova doutrina, ou dizendo que essa doutrina não pertence, é falta de conhecimento em relação a isso. Percebe a importância da nossa participação aqui e no mundo? Porque se nós ficamos quietos diante do mundo, nós somos culpados pelo sangue dessas pessoas que estão engajadas com Satanás. Eu fico preocupado com isso, porque eu vejo tanta gente indo para o carnaval, dá uma espiadinha só na televisão. Isso é engajamento com Satanás. Quem é que está patrocinando o carnaval? Bom, é uma coisa muito triste. Depois eu convido quem tem uma inteligência artificial no celular a buscar, por exemplo, esse de Oséias 6. Não vamos fazer isso agora para não tomar tempo. Mas nós vamos ver que diz assim, ó, Jesus diz lá também no livro de Lucas 19: se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Na outra ocasião ele falou o seguinte: porque se os meus discípulos e as crianças se calarem, quando ele estava entrando em Jerusalém, né? Então essas plantas falarão. Isso quer dizer o quê? Que o povo de Deus, o povo adventista hoje, e aqueles que seguem a Deus no mundo todo, aqueles que seguem a vontade de Deus, guardam a vontade de Deus e fogem da vontade do diabo, eles estão no mundo, e no mundo temos aflições, e no mundo participamos dessas aflições. De tal modo que um país é mais abençoado pela presença de Deus e o outro fica meio que abandonado. Se vocês repararem os países que não são cristãos, olha quantas desgraças nós temos nos países orientais, nos países como a Índia, como a África, onde o demônio é adorado em forma de muitos ídolos. Então nós temos o que aqui? Uma separação firme e forte. Os que estão dentro da arca e os que estão dentro do mundo de luz. Sempre foi assim. Caim, Abel. Noé e o resto do mundo. Jesus. Será que fala? Quem era contra Jesus no tempo? Nero, Herodes. Eram esses que eram contra Jesus? Fala para eles aqui. Quais judeus especificamente? Nós tínhamos dois que queriam matar Jesus e matar a Lázaro também. Quem eram eles? Anás e Caifás. Quem era Anás e Caifás? Eram genros e sogro que se sucediam no poder daquela corrupção do tempo que Jesus foi lá para acabar com a corrupção. Eles estavam ganhando dinheiro com o pecado, com ovelhas que eles separavam, porque essa não tem defeito. Se você fosse lá com um cordeirinho que não fosse comprado deles, eles diziam: não, aqui tem um defeitinho, não vamos aceitar. Então você era chantageado para comprar deles e com a moeda deles. Então você tinha que trocar por $1 da época, a moeda, com um ágio muito grande. Isso era essas pessoas que pecavam desde o princípio, como Satanás diz no nosso verso. Então essas pessoas estavam tão engajadas com Satanás que dentro do povo de Deus iam perseguir o próprio Deus. E assim nós temos hoje, aqui dentro da nossa igreja, pessoas que estão engajadas, crescendo por falta de conhecimento. E eu, entre elas, estou eu. Eu me pego frequentemente fazendo coisas que um cristão não deveria fazer. E eu percebo, não sei se vocês percebem, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente esconde do pai. Você não esconde da mãe que está fazendo coisa errada? Você vai fazer uma coisa errada, você faz na frente da tua mãe ou vai fazer escondidinho? Né? E assim nós achamos que estamos escondidos da presença de Deus. Estamos escondidos da presença de Deus? Porque Deus é onisciente e onipresente. Ele está aqui e sabe todas as coisas. Mas a gente tem ilusão, certamente não morrerás. Eva teve ilusão de se aproximar. Mas vamos voltar para o assunto da nossa questão, que eu estou devagando, né? Desculpem aí, mas eu acho que tem tudo a ver com engajamentos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Qual é o princípio? O princípio aqui é como o Satanás pecou.
no princípio da terra, quando Deus veio criar a terra, estava havendo já uma guerra nos céus. Então, antes de criar Adão e Eva, já havia esse cisma, já havia essa separação. E ele já era pecador desde o princípio do planeta Terra. Desde o princípio que Deus, quando criou o planeta Terra, criou os céus e a terra. Eu imagino que quando aquele cantor famoso aí, acho que é Raul Seixas, cantava para ele, eu nasci há 10 mil anos atrás, é mais ou menos a idade do diabo mesmo. É mais ou menos por isso, nós temos 6 mil anos, o diabo não prega muita mentira só não. Ele falou certamente não, graças acreditando que Deus ia perdoar Eva e Adão, e com isso Deus seria obrigado a perdoar a ele também. Então ele não mentiu quando ele disse certamente não morrerás. Porque a última esperança dele não morreu. Ele mentiu quando deliberadamente falou outras coisas, mas é uma mentira que ele pregou de acordo com a consciência dele. Ou seja, eu acho que você não vai morrer não, porque Deus ama muito vocês, aqui são imagens de semelhança dele, e quando ele te perdoar, eu vou jogar meu argumento para o universo, eu tenho que me perdoar também. Então, o pecado desde o princípio é aquele pecado que nós temos, que eles militam já sob a influência do mal, sob qual influência do mal? Daquele que a mãe come, daquele que a mãe bebe, daquele que a mãe vivencia. E os ídolos, agora vamos chegar no assunto que eu acho que eu tenho que falar. Qual é o teu ídolo? Porque esse ídolo, por trás dele, a lição diz que existe um diabo. O teu ídolo é coisa boa? Será que eu posso idolatrar a esposa? Pode? Vamos pensar um pouquinho? Ele adora a esposa dele, porque é uma pessoa maravilhosa. Vocês também, né? Adão adorava tanto a esposa que falou, vou morrer com você, vou negar Deus. Ama teu Deus sobre todas as coisas. Ele passou por baixo. O homem tem essa tendência natural de amar a esposa mais que todas as coisas. Eva já muito mais a segunda. Outra capela. Mas, vamos seguir. Para isso manifestou-se Deus para destruir as obras do diabo. Jesus está destruindo as obras do diabo na tua vida? Se não tivesse, não está andando no casamento certo. A menos que quando a gente chega assim, a ver um pecadinho meio danado, sábado, dia feliz, lembra dos filhos sábado? É um dia feliz, não é feliz? Chega perto da hora do sol de hoje, tardinho. Está feliz? Eu estou doido para ligar a novela, eu estou doido para ir para o shopping, para fazer isso, para fazer aquilo, para terminar aquela tarefa. Eu estou engajado com Jesus até o final do sábado, essa é uma dificuldade que eu tenho. Porque de repente, no sétimo dia descansarás, é a regra do é para descansar. Mas eu sinto o Senhor, não é para dormir, não é para pregar o evangelho, mas para estar no barco. Bom, eu acho que tem uma pincelada geral na lição, e eu acho que, como eu disse no início, a lição é para a gente tirar as dúvidas. Antes de continuarmos, eu ia perguntar se alguém tem alguma dúvida ou alguma colocação aqui no projeto. Ninguém está com dúvida nenhuma, eu fiquei com 500. Eu acho que dúvida, para mim, essa lição, que a gente se pergunta, eu me perguntei muito, porque se Deus é poderoso, por que algumas coisas acontecem? A lição traz isso. Deus é tão poderoso, aí vem toda aquela questão, mas Deus é poderoso, porque permitiu isso, porque Lúcifer ficou tão ruim assim e tudo mais. Eu acho que essa questão de muito daqui. Deus permitiu ele tão poderoso, mas também ele dá o livre-arbítrio, porque muitas vezes eu estudando, minha pergunta, mas depois na outra página da minha resposta.
tentação, quando eles ofereciam sacrifícios a Moloque. Como é que Deus permitiu que Salomão oferecesse sacrifícios a Moloque? O povo de Deus ofereceu sacrifícios a Satanás, que Moloque é Satanás. É um ídolo que representava o Satanás, a figura dele já era assim. Aquele ídolo de ferro, ficava fogo por dentro, ficava em braços, os braços resplandecentes colocavam ali as criancinhas como oferta de sacrifício. E elas eram assadas, às vezes dopadas com substâncias tóxicas, uma maconha, para ficar um pouco mais quietinha, mas várias crianças são assadas para Satanás. Isso acontece hoje. Será que acontece hoje? É o que mais nós estamos vendo hoje, sequestros de crianças e de moças com os objetivos escuros. Mas nós temos que lembrar que nós temos duas situações. Eva não tinha forças para suportar a tentação da serpente. Se ela não se aproximasse, se ela não conversasse com o diabo, se ela ouvisse o engajamento que Deus avisou ela que ia acontecer, não teria acontecido pecado. Se Adão tivesse obedecido o mandamento, amado pelo Deus sobre todas as coisas, Deus teria providenciado um meio de salvação apenas para ela e o resto da humanidade estaria sob a tutela do representante que foi usurpado por Satanás. E aí a gente chega em Jó. Jó é uma das histórias que mais me impressiona na Bíblia. O diabo tinha sido expulso dos céus, não tinha mais terreno nos céus, não tinha mais ninguém que estava muito a favor com ele. Um terço dos anjos seguiu Jesus, o outro um terço ficou em dúvidas, e o outro um terço estava com Satanás. E na pregação de Jesus, 2 terços ficaram com Deus e 1 terço ficou com Satanás. É o engajamento nos céus. Depois a gente viu que Jó sendo acusado, Deus sendo acusado nos céus. Vai lá Satanás, um representante do planeta Terra através de Adão, e se coloca diante do universo, o representante dos mundos, e ali ele coloca claramente: vim aqui porque eu estava passeando no que é meu, passear e rodar para a terra. Deus diz assim: você lá passeando, viu o meu servo põe o seu nome ali agora? Você viu o meu servo põe o seu nome? É você que Deus está falando agora, quando Ele está julgando os mortos, está prestes a nos julgar, vai começar em breve o nosso julgamento, e é de nós que se trata essa situação. Nós não estamos fora do grande conselho, nós vamos estar no assento dos céus, e agora mesmo tem seres de outros mundos aqui, falando assim: ó, o diabo falou que o mundo estava fazendo esse pecado ontem, agora está lá falando com Deus. Mas ao mesmo tempo, tem um Deus dos céus falando. Tem lá o meu servo Jó, que é justo e bom. Você é justo e bom. Está na hora de ficar. Porque quando vier o afastamento do Espírito Santo da terra, não dos seus filhos, mas da terra, o joelho tem que ficar joelho Cristo. Nós estamos incentivados nessa hora. Bom, aí Jó passa por todas aquelas aflições e sofre e não cai em pecado, pelo contrário. Não vai ter. É mais uma passagem do passivo da Bíblia, quando fala assim: o Espírito Santo vai se retirar da terra, é o destino passivo, as pessoas não vão querer. Muitos versos da Bíblia que falam de castigo de Deus, permissão para que Satanás ache sobre os engajados com ele. Então, se nós estamos engajados com Satanás, é interessante que a lição toca num ponto também, que os dias de Satanás estão contados. Automaticamente, os nossos também estão, né? E o ponto crucial, acho que a lição quer trazer para nós, assim, é que escolha eu faço hoje? Porque os meus dias já estão contados, né? Assim como os de Satanás. Satanás já está decretado, está perdido. E nós? Qual a minha escolha hoje? Porque eu tenho escolhas a fazer. Todo dia eu escolho aceitar Jesus ou deixar ele de lado.
Então eu acho que a lição toca muito nisso aí e mostrou muito assim, ó, a vitória está garantida para quem quer. A vitória ela foi conquistada pelo sangue de Cristo. Satanás perdeu. Então a vitória é nossa, se a gente quiser, se a gente aceitar. Mas eu tenho que querer, eu tenho que aceitar. Se eu não quiser, se eu não aceitar, eu vou pro mesmo destino do Satanás. Eu vou perder. Então eu acho que a maior dificuldade é a gente fazer que nem o trem, andar na linha, né? Andar na linha que conduz ao céu. Esse é o maior desafio hoje. O conflito existe, eu tenho pressão, mas eu tenho a pressão do lado de Cristo também, dizendo: ser filho, não te perde. Então eu tenho que dar ouvido à voz do Espírito Santo, né? Que você está falando. Porque, por mais que os seres humanos todos não, na grande maioria, os perdidos não queiram mais a presença do Espírito Santo, os salvos vão querer. Porque vai ter um tempo de angústia aí, né? Que a gente vai viver. Então, antes desse tempo de angústia, a preparação precisa vir hoje. Eu preciso me defender disso tudo. Onde é que eu me defendo? Os braços do Pai, os pés de Cristo. Quem se defende das tentações do engajamento contrário? Quando vê uma tentação que veio para a João, aquela de cima a baixo, até da sombra do pé até a cabeça, o que ele fez? Louvou. Experimenta fazer isso. Quando vier uma tentação, põe um mini canta sujas do hora, muda de canal, o engajamento muda. Você sai do canal de Satanás e vai nada disso. Mas nós vamos ver na nossa edição, ainda vai dar tempo, que é muito cuidado no assunto, né? Porque tudo bem, muda de canal, mas aí daqui a pouco é a tentação na TV, é a tentação com os amigos indo em outra vibe, diferente, mas aí tu não quer largar os amigos, porque tu não quer ser o excluído. É uma luta difícil. É que nem um desenho ali, ó. Um desenho, tinha muita coisa ali no desenho. E é um rapazinho nadando. E aí eu coloquei assim que o mar era o mal, até que fosse mas aí tem luz da esperança. Eu entendi isso no desenho. Então não é fácil. A gente fala aqui, buscar mais a Deus, mas não é fácil, cara. Pode ser que eu não. Agora é um filme, tá? Não vou mais olhar meu filme. Se encontra com os colegas têm outro pensamento, pô, mas são meus amigos, mas aí, será que eu sou crente mesmo? Será que eu realmente sou adventista de 7 dias? O que eu quero? Por isso que se resume nós buscarmos a lição todos os dias da Bíblia. Não sou melhor do que ninguém, mas é isso que faz nós pensarmos. Em que lado nós vamos estar? Porque a Bíblia mesmo fala, Deus mesmo fala, pra gente às vezes até deixar os amigos de lado. Será que realmente a gente quer isso? É delicado, cara, é delicado. O que Jesus fala sobre isso? Nós temos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. E ele diz o seguinte: se o teu olho se faz pecar, arranca o olho. Nós temos que ter essa coragem. Agora, eu gostaria de citar aqui o rei Xerxes, na Pérsia, o que nós vimos ali? Uma forte influência de Satanás sobre o rei, para ele não libertar o povo de Israel, não reconstruir Israel. Foram contratados advogados para isso. Foi só uma guerra humana e celestial. Quando Deus veio para essa terra de segurança depois do próprio Jesus, ele foi obstaculizado. E aqui foi uma guerra, como foi na explosão dos céus. Aqui foi uma guerra na mente de Artaxerxes e de seus filhos. Com a liberdade, depois de 21 dias, o Espírito Santo, Jesus, aquele anjo, convenceram os que estavam na corte de fazer algo do Senhor. Por isso preservaram o Estado de Israel e deram oportunidade para que Jesus nascesse em Jerusalém. Senão não existiria Jerusalém. Então, se a guerra milenar tem a ver exatamente com a guerra no espaço que aconteceu dentro da guerra. Algumas lições são aprendidas Essa lição tem muito mais.